Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal Farmacologia e Você. Estamos de volta com mais uma aula de farmacologia. Então se prepare, porque hoje falaremos um pouco mais sobre farmacocinética, fatores que podem interferir ou até mesmo alterar a distribuição do fármaco. Bom, quando você fala sobre fatores que podem interferir ou até mesmo alterar a distribuição do fármaco, o ponto crucial, o cerne da questão, o ponto principal, a qual realmente tem um impacto por esse fator interferente, diz respeito a ele poder aumentar ou até mesmo diminuir a velocidade de passagem pelas barreiras biológicas. Desta forma, também podemos dizer que o fator interferente no que se refere à distribuição do fármaco, ele pode tanto facilitar como também dificultar essa distribuição para os demais tecidos. Existem aí vários fatores interferentes que podem então interferir ou até mesmo alterar a distribuição do fármaco. Eu irei apresentar apenas os principais, aqueles que realmente são mais relevantes, mas é importante que, independente do fator interferente, os senhores tenham de maneira muito clara e elucidada na mente dos senhores dois aspectos importantes. O primeiro, o fator interferente, ele impacta diretamente no que se refere entre ele poder aumentar ou diminuir a velocidade de passagem pelas barreiras biológicas. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é o fato dele poder, este fator interferente, ele poder facilitar ou até mesmo dificultar essa distribuição pelos tecidos. Bom, então vamos conhecer alguns fatores que podem interferir ou até mesmo alterar a distribuição do fármaco. Entre eles podemos falar fator interferente na distribuição do fármaco, fator solubilidade. Isso porque existem fármacos classificados como lipossolúvel e outros classificados como hidrossolúvel. No que se refere a um fator interferente na distribuição do fármaco, o fármaco que se apresentar como lipossolúvel, esse terá uma maior facilidade em se distribuir para os demais tecidos. Em contrapartida, o fármaco que for classificado como hidrossolúvel, este terá uma dificuldade maior no que se refere à distribuição do fármaco. Outro fator interferente, peso molecular. O fármaco que se apresentar com grande peso molecular, esse terá uma grande dificuldade no que se refere à distribuição do fármaco. Em contrapartida, o fármaco que se apresentar com baixo peso molecular, este terá uma facilidade maior no que se refere à distribuição do fármaco. Outro fator também interferente que pode interferir ou até mesmo alterar a distribuição do fármaco é o fluxo sanguíneo. Então, fluxo sanguíneo podemos classificar como um interferente também no que se refere a poder alterar a distribuição do fármaco. Isso porque existem compartimentos do nosso organismo a qual recebe uma quantidade maior de fluxo sanguíneo. Da mesma forma, existem compartimentos do nosso organismo a qual recebe uma quantidade menor de fluxo sanguíneo. Desta forma, podemos dizer que o compartimento que recebe uma maior quantidade de fluxo sanguíneo, este terá uma facilidade maior no que se refere à distribuição do fármaco. Também podemos aqui acrescentar que este compartimento a qual recebe um maior fluxo sanguíneo também receberá uma oferta maior deste fármaco. Em contrapartida, o compartimento pela qual recebe um fluxo sanguíneo menor, este terá uma dificuldade maior no que se refere à distribuição do fármaco. Outro fator interferente, afinidade pela proteína plasmática, como por exemplo, albumina, alfa-glicoproteína ácida e também lipoproteína. Então, quanto maior a afinidade do fármaco por essas proteínas plasmáticas, menor será o seu volume de distribuição. Isso porque ele vai permanecer mais tempo ocupando o compartimento sanguíneo. Então, quanto maior a afinidade do fármaco pelas proteínas plasmáticas, como por exemplo, albumina, glicoproteína ácida e também lipoproteína,
ele vai permanecer o quê? Mais tempo ocupando o compartimento sanguíneo, consequentemente, o seu volume de distribuição ele será menor. Lembra o que foi dito na aula anterior? VD, volume de distribuição, parâmetro farmacocinético que expressa a quantidade de líquido a qual o fármaco ocupa no sangue. Então, lembre-se disso. Mais outro fator interferente no que se refere à distribuição do fármaco. Quanto maior a afinidade do fármaco pela proteína plasmática, menor será o seu volume de distribuição. Isto porque ele vai permanecer mais tempo aonde? No compartimento sanguíneo. Outro fator interferente no que se refere à distribuição do fármaco é a afinidade tecidual. Isso porque existem alguns fármacos que apresentam uma afinidade maior por um determinado tipo de tecido, como por exemplo o hormônio. O hormônio ele é classificado como lipossolúvel, por isso ele apresenta uma afinidade maior pelo tecido adiposo. Desta forma, então, podemos dizer que o fármaco que é classificado como lipossolúvel, este vai apresentar uma facilidade maior no que se refere à distribuição do fármaco no tecido adiposo. Então, fator interferente, afinidade ao tecido. Isso porque o fármaco que apresenta uma afinidade maior por um determinado tecido, como por exemplo o hormônio, classificado como lipossolúvel, ele tem uma afinidade maior pelo tecido adiposo. Desta forma, então, o fármaco que é classificado como lipossolúvel, este terá uma facilidade maior no que se refere à distribuição em um tecido adiposo. Outros fatores interferentes que também podemos citar como um fator que pode interferir na distribuição do fármaco, podendo facilitar ou dificultar esta distribuição, podemos citar presença de patologia, condições fisiológicas, idade, peso corporal, até mesmo o pK do fármaco e o pH do meio, no que se refere ao aprisionamento iônico, quando nós falamos sobre forma iônica e forma não iônica do fármaco. Esses também são classificados como fatores que podem interferir ou até mesmo alterar a distribuição do fármaco. Inclusive, eu vou deixar um link aqui abaixo onde eu falo sobre a forma iônica e a forma não iônica do fármaco. Fator esse também que pode interferir na distribuição do fármaco. Então, essa foi a aula de hoje. Para você que gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino para que o YouTube possa te avisar sempre que existir novos vídeos disponíveis aqui neste canal. Deixa o seu comentário e não esqueça de compartilhar. Um abraço a todos, muito obrigado por apreciar o nosso trabalho. Te vejo no próximo vídeo. Fui!